Bom, agora vamos estudar campo elétrico criado por uma carga putiforme. A gente até agora estudamos o campo elétrico, que no caso é uma carga fonte, Q maiúsculo, que ela de certo modo tem campo elétrico e que a gente descobre esse campo elétrico quando colocamos uma carga de prova. Mas vem o questionamento: será que essas cargas muito pequenas, ou seja, a carga putiforme, elas também geram campo elétrico? Elas também têm campo elétrico? Com certeza tem. Bom, é claro que pela carga ser muito pequena, elas terão as características um pouco diferentes da carga fonte maior. A gente vai determinar agora as características, ou seja, o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico E, criado por uma carga elétrica putiforme Q. Certo? Esse Q maiúsculo, ele agora assume o papel de ser uma carga pequena. Certo? Cargas em um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em comparação com as distâncias envolvidas. De acordo com o que a gente já estudou em tempos anteriores, a gente estudou a força elétrica e essa é a fórmula da força elétrica, certo? Agora a gente estudou atualmente aqui no assunto campo elétrico esta fórmula, que é a fórmula da força elétrica. O que é que a gente percebe? Que a força elétrica ela tem duas fórmulas. Então, de todo modo, são forças elétricas. Se a gente for igualar essas duas equações, certo? Se a gente for igualar, o que é que vai acontecer? Ao igualar essas duas equações, a gente vai construir então uma nova fórmula. Tipo, se jogarmos esse módulo de Q minúsculo para depois do igual, ele vai como divisão. Ou seja, esse E vai ficar igual a K vezes módulo de Q maiúsculo vezes um módulo de Q minúsculo. A gente aprendeu, quando estudamos força elétrica, era Q1 e Q2. Mas nesse caso, o Q1 vai ser a carga fonte e o Q2 vai ser a carga de prova. Certo? Então, esse Q, módulo de Q, vai para depois do igual. Então, ele vai multiplicar a distância ao quadrado. Certo? Aí, o que acontece? Percebemos que tem um módulo de Q no numerador, módulo de Q no denominador. Daí, podemos cortar. E o que sobrou é justamente essa fórmula. Esta fórmula daqui é para calcular a intensidade do vetor campo elétrico. Ou então um módulo, certo? Que a gente sabe que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, esse aqui é a fórmula para calcular o módulo. Para uma dada carga putiforme Q maiúsculo, a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto é inversamente proporcional ao quadrado da distância da carga ao ponto considerado. Ou seja, se a distância for muito grande, esse E vai ser pequeno. Se a distância for muito pequena, esse E vai ser grande. Certo? Então veja o seguinte, a carga é putiforme. Aí, essa carga putiforme, eu vou ter que colocar uma carga de prova para poder ver se tem campo elétrico ou não. A gente aprendeu que toda carga tem campo. E que é nas regiões circunvizinhas dessa carga, onde tem um campo elétrico, dentro do campo, que há força elétrica. Que o campo elétrico ele serve para dar a possibilidade de haver ali uma força elétrica. Bom, vamos aqui resolver uma questão. Determinar o módulo do vetor campo elétrico em um ponto situado a 10 cm de uma carga putiforme de 5 microcoulomb. Considerar K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Bom, vamos ver aqui. Ele quer que determine o módulo. Ou seja, ele quer que determine o valor de E. Do campo elétrico em um ponto situado a 10 centímetros. Veja que está considerando ponto.
Não é bem carga de prova, não. Porque a carga putiforme por si só ela já é pequena. A carga de prova também é pequena, certo? Então, ponto. Ponto situado a 10 centímetros. A carga putiforme ela tem esse valor. 5 microcoulomb. E pede para considerar K. K é uma constante. Então, vamos resolver. A primeira informação nossa é que ele quer calcular o valor de E. O módulo de E. A segunda informação é que a distância é 10 centímetros, só que eu não posso deixar essa distância em centímetros. Eu tenho que colocar em metros. Então, para isso, eu vou dividir por 100. Certo? Isso aqui vai nos dar 0,1 metros. Para facilitar, a gente coloca em notação científica, colocando a vírgula, um número para a direita. Aí, direita diminui expoente. E temos também o valor da carga. Essa carga, ó, olha o prefixo. O prefixo aqui é micro. Eu não posso deixar em micro. Eu vou ter que transformar 10 elevado a menos 6. A constante, 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Daí, vamos o módulo do vetor campo elétrico, utilizando essa fórmula daqui. Daí vamos substituir os valores. Pronto, a constante 9 vezes 10 a nona. Veja que essa carga está em módulo, porque pode acontecer dessa carga vir negativa. Aqui não veio negativa, aqui veio positiva. Colocou em módulo para saber que caso venha negativo, vai ter que calcular o módulo dele. Essa distância é ao quadrado, certo? Não pode esquecer. Então, veja aqui, o módulo de 5 é 5 mesmo. 1 ao quadrado é 1. 10 elevado a menos 1. Veja aqui, multiplicou os expoentes. Repetiu a base, multiplicou os expoentes. 9 vezes 5, eles são numeradores, 45. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Repete a base, subtrai os expoentes. Certo? 9 menos 6, 3. Sobre 1 vezes 10 elevado a menos 2. 45 dividido por 1 dá 45. Agora esse 10 elevado a menos 2, ele vai subir e vai ficar positivo o expoente. Então aqui vai ficar 10 elevado a 5. Só que vamos colocar em notação científica, colocando a vírgula um número para a esquerda. Quando eu coloco a vírgula um número para a esquerda, o expoente aqui aumenta. Certo? Então chegamos aqui à resposta que o campo elétrico dessa carga pontiforme, 5 microcoulomb, é 4,5 vezes 10 elevado a 6, se o ponto estiver a 10 centímetros dele. Próxima questão. No vácuo, uma carga elétrica pontiforme Q gera um campo elétrico de módulo E em um ponto a uma distância D. Qual é o módulo do vetor campo elétrico gerado por uma outra carga 3Q em um ponto situado à distância D dividido por 2? Bom, vamos por parte. Ele disse que no vazio, uma carga elétrica pontiforme Q gera um campo elétrico E. Certo? Ele disse que Q gera E quando está a uma distância D. Aí agora, se eu triplico o valor da carga e eu reduzo pela metade o valor dessa distância, como é que vai ser E? Então vamos ver. No vácuo, carga Q gera campo elétrico E a uma distância D. Se triplicar o valor da carga e reduzir pela metade o valor da distância, qual vai ser o módulo do campo elétrico? É isso que a questão quer saber. Quer saber quem é o módulo. Nesta situação aqui, triplicando o valor da carga e reduzindo pela metade o valor da distância. Certo? Tripliquei carga. O valor de E, é claro que vai ser alterado. Diminuir a distância pela metade. O valor de E vai ser alterado também.
Então, no lugar de Q, na fórmula, eu vou colocar 3Q. 3 vezes o valor da carga. No lugar de D, eu vou colocar D sobre 2, que no caso é a metade da distância. Certo? Vamos chamar de E', porque a fórmula é E igual a K vezes módulo de Q dividido por D ao quadrado. Então, bora substituir os valores. No lugar de Q, eu vou colocar 3Q. No lugar de D, eu vou colocar D sobre 2. Certo? Então, bora resolver. Bom, a gente já resolveu aqui a questão aqui do expoente D ao quadrado e 2 ao quadrado. Certo? Então, aqui nós estamos diante de uma divisão de fração. Para poder a gente calcular essa divisão de fração, a gente tem que lembrar da regra. Repete a primeira e multiplica com o inverso da segunda. Certo? A primeira é 3Q. A segunda fração é D ao quadrado sobre 4. Ou seja, o 4 vai para cima e o D ao quadrado vai para ser denominador. Então, agora como é que vai ficar a história? 3 vezes 4. Então, aqui vai ficar 12Q. Certo? Aí, agora, vamos colocar esse 12 aqui na frente. Veja isso aqui. Veja que isso daqui é igualzinho à fórmula para calcular a intensidade do campo elétrico. Veja, ó, K, Q, D ao quadrado. Veja que é igualzinho. Portanto, isso aqui vai ficar 12 vezes E. Certo? Então, qual é o valor do campo elétrico? O valor do campo elétrico vai ser igual a 12 vezes o campo elétrico do vácuo. Certo? Então, é 12 vezes E. Bom, agora vamos ver a questão da direção, que até agora a gente viu o módulo. A gente sabe que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Como é que vai ser a direção? A gente viu no início que quando a carga ela é positiva, aí o que acontece? Positivo. Simplesmente a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Se a carga de prova é positivo, força elétrica, campo elétrico é direção e sentidos iguais, certo? O Q minúsculo quando era mais, campo elétrico, força elétrica, tinha a mesma direção e sentido. Agora, quando era de menos, o carga de prova negativa, aí campo elétrico era para um lado e força elétrica era para o outro. Isso era uma lei que não se poderia mudar porque era por a questão dos sinais da carga de prova. Agora, aqui, como é que vai ser? Olha, quanto à direção, sabemos que o vetor campo elétrico E tem a mesma direção que a força elétrica. Certo? Vocês podem notar que tanto no positivo como no negativo, as direções são iguais. Certo? Vocês podem notar isso. Tanto no positivo como no negativo, essas direções não mudam, da força elétrica e do campo elétrico. Possa ser que seja tudo vertical, tudo horizontal, tudo diagonal. Agora, a carga, pela carga ser um número real. Agora, a direção do vetor campo elétrico coincide com a direção da reta que passa pelo ponto O e pelo ponto P considerado. Veja. Com relação ao sentido, a coisa já muda. Devemos considerar duas situações possíveis. A primeira, uma em que a carga elétrica Q, que ela vai criar o campo, é positiva. E a outra em que a carga elétrica Q é negativa. Veja o seguinte, aqui não tem mais carga de prova. Quando a gente estudou, era a carga de prova que acabava determinando a direção e o sentido da força elétrica
e do campo elétrico, mas aqui não tem a carga de prova. Então como é que vai ser isso? A carga de prova Q não afeta as características do vetor. O sentido de E depende somente da carga que gera o campo. E agora? Como não tem carga de prova, então agora a gente vai prestar atenção na única carga que tem, porque ela é pequena. A carga de prova vai ter que ser menor ainda, ou seja, 1 ponto. Aí vai ser tão desprezível que a gente vai ter que considerar o sinal da carga pontiforme, certo? Então, vamos ter que lembrar disso aqui. As linhas de campo, aquelas linhas de força, saem das cargas de sinal positivo e de modo perpendicular à superfície da carga positiva. E, portanto, o sentido do campo elétrico será se afastando da carga. Afastando da carga positiva. Certo? Se afastando. Tem até um nomezinho bonitinho que aparece nos livros. Eles divergente. É como que se as linhas elas assim ela sai da carga positiva, certo? A carga pontiforme positiva. Aí agora, segunda lei, as linhas de campo entram nas cargas de sinal negativo, de modo perpendicular à superfície da carga negativa e, portanto, o sentido do campo elétrico será se aproximando. Então, elas são convergentes, certo? Ok? Pronto. É isso que a gente vai ter que prestar atenção. É se a carga pontiforme ela é positiva ou se a carga pontiforme ela é negativa. Se for positiva, as linhas de campo de força são divergentes. Elas saem. Se for negativa, elas são convergentes. Elas se aproximam. Bom, tá aqui um exemplo. Se a carga pontiforme for positiva, então olha, as linhas de força elas vão sair. Se a carga pontiforme for negativa, as linhas de força vão se encontrar, certo? Bom, carga positiva gera campo elétrico de afastamento e carga negativa gera campo de aproximação. Com relação às linhas de força do campo elétrico criado por uma carga pontiforme, tal qual o vetor campo elétrico, elas têm direção radial e sentido de afastamento da carga positiva ou de aproximação da carga negativa, certo? Então, qual vai ser a direção? A direção agora vai ser radial, tem a ver agora com a questão do raio, certo? E o seu sentido vai depender. Se for positivo, vai ser afastando. Se for negativo, vai ser aproximando.